pontos que eles julgam importantes e nós também julgamos importantes. Até porque estamos vivendo um momento muito significativo e, para muitos, ele está passando desapercebido, o que é profundamente lamentável. Para muitos irmãos, inclusive da doutrina espírita, ele está passando sem que se apercebam. E muitas vezes eles conhecem a doutrina, mas não conseguem aplicá-la do ponto de vista das vantagens que esse conhecimento pode trazer. E como ele é naturalmente universal, e Jesus nos coloca algo muito importante, ele nos diz que o Pentateuco da doutrina veio como sendo o Consolador prometido. Mas ele não disse em nenhum momento que aqueles que naturalmente pudessem estudá-lo ou conhecê-lo seriam privilegiados. Ele disse, e esses ensinamentos, que é o estudo coletivo dos espíritos e a sua concordância, viria para informar a humanidade aqueles aspectos fundamentais do ensino da doutrina. Primeiro, que é a imortalidade, né? Já que, sendo nós imortais, é muito significativo meditarmos sobre o que significa sermos imortais. A pluralidade de existências, né? E as diversas moradas na casa de nosso Pai. Esses três alicerces permitiriam que todos nós indagássemos profundamente o que é que nós precisamos fazer com essa informação. E ela vem, então, assim, ó, para todos aqueles que desejam seguir o Cristo, né? Portanto, para os cristãos, já que, na verdade, a relação e a religião que nos une é o amor. O amor é a religião universal, é o diálogo fraterno com as criaturas do universo. Então, ligados por essa fraternidade, nós estamos aqui meditando sobre todos os ensinamentos que os Espíritos têm trazido ao longo do tempo, né? E têm sido registrados. Em primeiro lugar, nós devemos fazer, já que estamos, segundo a orientação dele, desbravando conhecimentos, começar analisando algumas questões assim. Nós vamos procurar mensagens do Velho Testamento. Ora, portanto, da Bíblia do Velho Testamento. São informações que estão registradas. Mas, evidentemente, nós vamos trazer alguns registros que não estão contidos na Bíblia, porque naquela época não havia o registro ainda para tornar isto registrável, e foram registradas através das civilizações mais antigas nas rochas, né? Onde, na verdade, mostrava-se o que estava acontecendo ao longo do tempo, e de um tempo bem longínquo. Então, nós vamos abordar tudo isso para mostrarmos o que é fundamental, se as profecias ditas desde os velhos tempos, desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, está sendo cumprida, ou realmente ela foi anunciada, mas, na verdade, não foi cumprida. E quando nós falamos do Velho Testamento, e quando nós falamos do Novo Testamento, bom, o Velho Testamento, na verdade, é a Bíblia e traz principalmente os registros hebraicos, né? Porque o princípio básico do Velho Testamento são os registros que os judeus naturalmente fizeram, porque eles são muito importantes. Naquela época não existia a religião católica, nem existiam as outras religiões. As criaturas eram politeístas, né? Adoravam diversos deuses, e com Moisés deu início, naturalmente, à acreditação de um único Deus. O monoteísmo começa com Moisés, quando desce do Monte Sinai. Então, algumas coisas precisam serem apresentadas, dissecadas, para que possam ser compreendidas. Da mesma forma também, que quando se fala, por exemplo, no Novo Testamento, é preciso que a gente faça uma diferenciação dos registros do Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento se divide pelas, naturalmente, compilações católicas, nos evangelhos canônicos, que são aqueles que a Igreja aceitou, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os sinópticos é apenas Mateus, Marcos e Lucas, porque João não seguiu. Por que ele é sinóptico? Porque ele seguia
todos os três falavam as mesmas coisas. E João não fala exatamente as mesmas coisas que os três. Portanto, o Evangelho de João é chamado de não sinóptico, né? Bom, e os evangelhos não canônicos, que têm muita importância para o mundo espiritual, porque são aqueles, naturalmente, de discípulos do Mestre, como Pedro, né? Como Maria de Magdala e outros discípulos do Mestre que foram encontrados, naturalmente, no Mar Morto. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos que definir e mostrar que, desde do anteriormente à Bíblia, desde do Velho Testamento no seu início, ou dos registros anteriores à Bíblia, se falavam as mesmas coisas. Então, é preciso fazer o quê? Primeiro, conhecer. E quando nós passamos a conhecer, nós passamos a desbravar esse conhecimento, ele tem uma finalidade. A finalidade é mostrar para nós, para refletirmos profundamente, nas verdades que estão contidas em todas essas afirmações. Porque essas afirmações são verdadeiras ou não são verdadeiras? Elas se cumprem ou não se cumprem, né? Então, nós podemos citar, naturalmente, que dos fatores mais importantes que tem é do Mestre Jesus, e, naturalmente, no Monte das Oliveiras, né, falou do sermão profético aos seus discípulos, e anotaram com diferenças pequenas, mostrando, na verdade, o que iria acontecer com a civilização terrestre. Essa profecia do governador do orbe terrestre, né, do filho pródigo de nosso pai, do responsável pelo trajeto planetário da Terra, é de extraordinária importância pelo porte espiritual, pela hierarquia espiritual que Jesus tem. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que Deus, Senhor Criador dos mundos, no seu determinismo divino, informava, em outras épocas, que não havia, naturalmente, esses registros bíblicos, informava também verdades que eram ditas por aqueles que usavam, naturalmente, a prerrogativa de falar em nome de Deus, né? Assim como Moisés dizia, amparado por espíritos superiores, falava a língua divina. Como existem outros espíritos dos velhos tempos que também falavam, de alguma maneira, evidentemente, a língua divina, né? Podemos citar, por exemplo, o Enoque, né, que escreveu o seu livro, depois, mais tarde, o livro de Enoque, né? E a religião católica não aceitou, mas se traz verdades muito importantes, principalmente nos seus aspectos proféticos, porque Enoque pertencia à sétima geração da família de Adão, segundo os registros bíblicos, né? Era pai de Matusalém e era avô de Noé. Noé, e sobre o aspecto simbólico e bíblico, foi aquele que conduziu a nau quando houve a grande enchente, quando houve, naturalmente, o bramido do mar que inundou a terra, né? E que, evidentemente, proporcionou tsunamis, que naquela época não se sabia o nome, extraordinários, inundando grande parte do hemisfério onde se encontrava a civilização, parte da civilização, ou a maior parte da civilização. Então, nós vamos começar tocando em assuntos importantes e depois os nossos queridos irmãos podem fazer as consultas devidas, podem fazer as perquisições que julgarem convenientes, como depois, quando nós colocarmos à disposição as perguntas, colocarem os seus conhecimentos e até mesmo o diálogo, que é importante para que se torne dinâmico esse encontro nas segundas-feiras. Nós podemos começar lembrando, no Velho Testamento, o profeta Daniel. Por que eu quero lembrar o profeta Daniel? Porque Jesus distingue esse profeta, naturalmente, como um dos profetas que ele considera dos mais evoluídos, né? E ele, o profeta Daniel, ele simplesmente foi escravizado, né, na Babilônia, né? E porque quando a conquista ocorreu de Nabucodonosor, né, conquistou a vitória sobre os hebreus, grande parte das pratas, do ouro de Israel foram requisitados, roubados, naturalmente, dos hebreus, né? E foram para a Babilônia. A Babilônia que tornou-se um império babilônico extraordinário.
E Daniel foi para lá como escravo, serviu com lealdade, com competência, até que, na verdade, Ciro, o Grande, que era o grego do Império Aquemenida, tomou conta, destruiu o Império Babilônico, né? Sendo que a primeira dinastia desse império foi de 1800 a 1595, antes de Cristo, vejam bem, antes de Cristo. E era exatamente na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, para que se tenha uma ideia, é hoje onde é o Iraque, né? As margens do rio Eufrates, as margens do rio Tigre. Vejam que, mais uma vez, o Oriente, mais uma vez, o rio Eufrates aparece nas nomenclaturas e nos registros dos acontecimentos, que tem um grande significado no conhecimento histórico do ponto de vista espiritual. E ele, naturalmente, Daniel, que viveu na segunda dinastia, que foi por volta dos séculos 6 antes de Cristo, ele era intérprete de sonhos, ele era intérprete de visões, e ele tinha visões de reis, visões de acontecimentos, por isso era considerado muito importante, né, por Baltazar, o neto de Nabucodonosor, e que, evidentemente, quando no seu festim comemorava, naturalmente, a vitória do seu avô sobre os hebreus, ele viu um fenômeno ectoplasmático, um fenômeno nas paredes da festa, né, escrito em sangue, que você já conhece, que é o Mani Tessel Fares, né, que é de grande significado, evidentemente, e interpretado, naturalmente, mais tarde, no Apocalipse de João Evangelista, de uma maneira muito mais detalhada, né? Mostrando que a civilização foi julgada, foi considerada culpada, e, evidentemente, então, sendo culpada, haveria de saldar as suas dívidas, né? Para que, finalmente, digamos assim, no Farés, que era a separação do joio e do trigo, o juízo final, pudesse separar os bons dos maus. E essa é de significativa importância, porque isso foi dito, naturalmente, veja bem, 5 séculos antes do Cristo surgir. E se nós pegarmos o patriarca Enoque, que é um patriarca hebraico, da 7ª geração de Adão, ele falava, portanto, e nós estamos falando aí há milhares de anos antes da vinda do Cristo, Enoque, no seu livro, faz as profecias do juízo final. Ele faz as profecias do fim do ciclo e determinaria, finalmente, a separação dos justos dos injustos, dos bons dos maus. Então, eu quero que vocês vejam que há uma sequência de informações que vem dos tempos muito antigos, né? E nós ainda vamos registrar, que sentimos a importância de registrar, aqueles seres que aqui vieram antes da colonização da Terra pelos seres que aqui haveriam de permanecer e de produzir o seu processo evolutivo na Terra, né? Que eram seres primitivos, né? Os seres que, naturalmente, vinham dos seus ancestrais, que vinham dos chimpanzés, e que tiveram as suas duas divisões. Outros, naturalmente, se embranharam nas matas e ficaram sendo chimpanzés de evolução, e outros cuja modificação genética fez com que eles fossem para as pradarias, desenvolvessem naturalmente os membros superiores e inferiores de uma maneira mais adequada, desenvolvesse o crânio, né, adaptando ele para que tornasse mais tarde, em todo um processo evolutivo, desde o Homo erectus, do Homem neandertal, ao Homo sapiens. Então, há uma história, há um prontuário espiritual muito sério, e, evidentemente, tem que ser muito bem analisado, porque as criaturas estão muito preocupadas com as questões exclusivamente da matéria, as questões relativamente aos bens terrenos, as vantagens que a Terra oferta. Mas a finalidade deste programa, a finalidade de trazer o conhecimento, a finalidade de apresentar
tudo isso tem um propósito muito sério, de que estamos vivendo, e isso nós vamos deixar claro aqui, tudo aquilo que foi anunciado, e estamos vivendo, portanto, o sinal dos tempos. Mesmo aquilo que nós não compreendemos, às vezes, e achamos que não poderia ser, é, na determinação divina, uma necessidade. Mesmo que a gente esteja sofrendo no momento algumas coisas que não gostaria que acontecesse, a determinação divina faz com que, nesse momento, que é o momento da última hora, se desnude tudo aquilo que precisa ser desnudado. Que os impérios tombem, mas mostrem, na verdade, os seus objetivos. E os impérios totalitários, como aconteceram, né? O Império Babilônico, o Império Romano, o Império Otomano, né? Todos eles tombaram. Não ficou pedra sobre pedra. E assim acontecerá com o Império Humano, especialmente aquele que hoje é responsável pelos regimes totalitários. Mas, muito bem, vamos dar sequência, então. Então, Daniel foi de extrema importância, porque ele, além do mais, haveria de reencarnar ao tempo de Jesus como um discípulo muito amado, que se chamava João, o Evangelista, que é a reencarnação de Daniel. Então, veja, Daniel, naquela época, já estava anunciando as suas profecias. João, o Evangelista, anuncia o livro do Apocalipse e as profecias ditadas por Jesus. Mais tarde, como Allan Kardec, ele apresenta a Gênese, o último livro, né? Em que fala nas profecias segundo o Espiritismo. E no seu capítulo 18º especial fala em os tempos chegados. Aí, para complementar a sua obra, reencarna como Francisco Cândido Xavier, trazendo toda aquela colaboração mediúnica, aquela quantificação de obras em todos os aspectos, romances, crônicas, manifestações científicas, afetividade, toda uma contribuição, mas de toda essa contribuição que ultrapassa os 700 livros em todos os idiomas do mundo, 195 ele fala da transição planetária e profeticamente dos tempos chegados. Então, o que nós estamos querendo dizer é nós vamos falar no que está acontecendo em relação a tudo aquilo que foi dito. E nós vamos, então, chegar à conclusão se está acontecendo ou não está acontecendo. Bom, Jonas também foi um profeta do Velho Testamento e viveu também no Iraque, veja bem, no século XIII, século VIII, desculpe, antes de Cristo, e que tinha também, ele teve uma passagem bíblica muito importante, né? E quando Jesus disse a ele que ele fosse pregar, né, em Nínive. Por que em Nínive? Porque Nínive era uma cidade que não aceitava a pregação cristã. E ele disse que fosse lá pregar e que anunciasse àquele povo que estava, portanto, em pecado, que ele poderia se transformar e evitar profeticamente, Jonas dissesse, a destruição daquele povo. E ele, naturalmente, duvidou de que ele fosse capaz, já que Jesus lhe havia dito, né? E foi informado desta notificação e o povo se transformou. E Jesus perguntou para ele, posteriormente, o que acontecia com ele, que ele titubeou, que ele não pregou como Deus havia determinado com fé e com esperança, e, evidentemente, ele se sentiu profundamente aflito, perturbado e desorientado. Pois bem, outro profeta importante que fez previsões apocalípticas também foi Ezequiel, profeta também que viveu no século VI, portanto, por volta de 500 anos de Cristo, viveu junto a Daniel, cativo na Babilônia, e falava, inclusive, profetizava, se vocês podem ver as profecias de Ezequiel, sobre a evolução da Terra, e ele preconizava, evidentemente, tudo que iria acontecer no momento do juízo final. Pois bem, isto são registros do Velho Testamento,
Isso são registros de Enoque, patriarca, naturalmente, hebraico, do tempo do Velho Testamento, na sua fase, evidentemente, de Adão, nas tribos de Israel, portanto, naquela época, muito distante dos acontecimentos que estamos vivendo nesse momento. E Enoque já previu, por te dizer, recomendado por Deus a falar as verdades de suas profecias. Então, o que eu estou querendo dizer aos nossos irmãos é que as pessoas entendem a profecia de uma forma muito diferente do que é. A profecia é um recurso de uma alta qualidade mediúnica em que a criatura tem o poder de antever a verdade, antecipar a fase temporal. Ou seja, ele verifica o que vai acontecer mais adiante, muitos séculos, e às vezes muitos séculos à frente, como aconteceu com João, o evangelista, e, evidentemente, como aconteceu certamente com esses profetas, como Enoque, enfim, que também tiveram a oportunidade, Daniel, de prever os acontecimentos. São espíritos bastante evoluídos, são espíritos provenientes de mundos mais evoluídos, que aqui vêm à Terra, naturalmente, para dar a sua contribuição, para auxiliar nós que vivemos na Terra a avançarmos espiritualmente, a fim de que possamos aproveitar todos os recursos possíveis para, de uma vez por todas, despertarmos. E nós estamos fazendo isso nesta segunda-feira, como em outras segundas-feiras, que é para trazer aos nossos irmãos algo muito sério. Nós estamos querendo mostrar que o tempo é esse aí, não vai existir um outro tempo. Quem não aproveitar esse tempo tem dois caminhos: ou o exílio aos mundos primitivos, ou, evidentemente, a melhoria para poder viver num mundo mais adequado, num mundo mais regenerado, né? E o exemplo de tudo isto, claro, no Novo Testamento, é João, o vidente de Patmos, que, uma vez arrebatado pelo Mestre Jesus, vai, naturalmente, receber do Mestre os anúncios que previram todos os acontecimentos, desde o imperialismo religioso, que foi a Igreja Católica, né, até o seu final, e principalmente a partir daí, nos tempos chamados finais cíclicos, ele anuncia tudo que haveria de ocorrer no chamado Shekinah, o dia do juízo final. Então, João Evangelista tem muita importância, não só por ter requisitado pelo Mestre Jesus para receber o Apocalipse, mas por ter sido um dos pouquíssimos, praticamente o único discípulo, junto com Maria de Magdala, a observar o Gólgota, a acompanhar o sofrimento do Cristo Jesus. Porque os demais discípulos, como acontece com as criaturas em evolução, fugiram de medo, se assustaram com a possível morte física. Eles que ouviram de Jesus toda hora que a morte física não é nada em relação à vida espiritual. Mas, mesmo assim, amedrontados pelo poderio, eles se curvaram e, evidentemente, eles fugiram. Já haviam negado, no momento do sacrifício, Pedro 3 vezes, e os outros fugiram. E negou a presença do Cristo na hora do sacrifício. Veja que espírito elevado é o Mestre, e veio para se sacrificar, para mostrar que o sacrifício é fundamental. Enquanto nós não aprendermos o sacrifício, nós não vamos nos libertar do madeiro infiel. É uma mensagem forte, mas é real. Enquanto nós ficarmos assim, criticando, nós ficarmos lamentando, nós ficarmos olhando as dificuldades que surgem e, naturalmente, termos o medo de enfrentar as dificuldades, porque estamos protegendo um corpo físico, nós não entendemos ainda que o Cristo colocou o seu corpo no Gólgota para mostrar que o corpo é perecível, mas que o espírito é imortal. E mostrando à civilização que a vida eterna é que tem os tesouros,
e toda a criatura deveria naturalmente procurar. Então, nós já dissecamos, pela doutrina espírita, através da mediunidade, o Apocalipse de João. Levamos mais ou menos mais de 10 lives, né, dissecando, através da mediunidade, o Apocalipse de João, não é? Trazendo as contribuições, trazendo as observações, trazendo os estudos, né? Trazendo o entendimento através da mediunidade. Bom, mas o mais importante de tudo é que se há, e se Jesus foi uma figura mais extraordinária que pisou no globo, se Jesus achou importante ser profético, anunciar as verdades, é porque essas verdades são muito importantes para nós. A verdade é muito importante para nós. Então, nós voltamos a dizer, e nós temos recebido as mensagens do Pentateuco da doutrina espírita através de Kardec, né? É evidente que esse Pentateuco ele é muito importante, porque ele trouxe, na verdade, para todos nós, ele trouxe os ensinamentos através da filosofia espiritualista, que é o Livro dos Espíritos. Ele informou com o Livro dos Médiuns a importância da mediunidade. Ele nos informou um evangelho de amor e de caridade, que é o terceiro livro, né? Nos mostrou que o chamado céu e inferno são estágios espirituais de evolução do espírito, e nos trouxe o último livro, a semelhança do Apocalipse, como o último livro do Novo Testamento, para nos mostrar que tudo tem um fim através de um ciclo. Os colégios na Terra, os educandários na Terra, eles têm ciclos, né? Você começa no ciclo primário, você vai adquirindo, depois disso, vai passando para o secundário, e finalmente você chega num nível superior, se puder, mas você vai vencendo degraus. São ciclos que se encerram para o surgimento de outros ciclos, cujo objetivo final é a continuidade da programação. E a verdade nisso tudo é que nada se encerra, apenas conclui-se uma etapa, dando início a outra etapa. E nós temos, na verdade, como grande importância das suas profecias, Francisco Cândido Xavier. E eu quero dizer aqui por que Francisco Cândido Xavier é extremamente importante para nós. Porque, além da sua mediunidade extraordinária, mediunidade de psicofonia, de psicografia, de evidência, de psicometria, não é? E de sua visão profética, entre outras tantas, ele era um espírito portentoso. Ele já partiu. Então, nós podemos falar nele que ele se escondia para não mostrar a grandiosidade do seu espírito. Ele se apresentava como aquela criatura simples, nascida em Pedro Leopoldo, usando aquelas roupas rotas, né? O sapato envelhecido, quase furado, e ele não se importava com isso, porque dizia: o que é aparência externa, se o que importa é a parte interior, mostrando em tudo exemplos extraordinários, né? E essa TV Chico Xavier tem o nome deste que é o patrono da TV, esse iluminado espírito, e que é tão iluminado porque, se nós começarmos a lembrá-lo desde Daniel, e ele tem reencarnações extraordinárias antes de Daniel, mas se nós lembrarmos ele como Daniel, e passarmos assim, ao passant, nós veremos Daniel, isso teve outras reencarnações intermediárias. João Evangelista, João Hus, Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, isso mostra a grandiosidade de um espírito. E somente um espírito naturalmente tem a intimidade do diálogo com Jesus, poderia trazer todos esses ensinamentos e toda a importância de suas profecias. Quando ele, naturalmente, recebeu de Emmanuel, em 1938, aquela obra extraordinária, muito pouco dissecada, chamada A Caminho da Luz, aquilo é tão importante, esta obra, que esta obra previa, escrita em 1938, primeiro, falou sobre o histórico
da civilização terrestre. Falou sobre a importância da vinda da doutrina espírita, mas terminou dizendo que no final do século XX haveria um crepúsculo de muitas dores e de muitas lágrimas, porque havia chegado o tempo da separação do joio e do trigo. E haveria de ocorrer, estava marcado, digamos assim, a verter a sétima taça em setembro de 1990, melhor, de 1999. E por que isto não ocorreu? Nostradamus, por exemplo, a quem Emmanuel pede para ter uma atenção muito importante sobre os vaticinos deste francês, Michel de Nostradamus, também previa para o final do século XX. Eles estavam errados? A profecia não acertou? Não acertou, sim. O que aconteceu é que ele disse também, prevendo Emmanuel, que 2 vezes as potências angélicas haviam se reunido fora da Terra. Uma, quando a Terra foi formada, um novo palco, um novo habitat para a evolução de espíritos. Segundo, quando Jesus Cristo veio à Terra. E o terceiro, que ele não sabia quando, haveria de ocorrer. E ele ocorreu em 20 de junho de 1969. Só que neste encontro, Jesus intercedeu pela Terra, solicitando que o final desse ciclo não ocorresse no final do século XX. E quem diz isso são os espíritos superiores. E sim, pela moratória solicitada por Jesus junto às potências angélicas, fosse dilatado para mais 50 anos de oportunidade, o que veio se concluir em 20 de julho de 2019. Só para vocês entenderem, compreenderem, que existem registros, que são registros ascásicos do mundo espiritual, em que se conta a história da vida, assim como se conta o prontuário de cada um dos nossos espíritos, que na civilização terrestre hoje, se a gente der um CPF, consegue pegar todos os dados da gente, nome, onde nasceu, tudo. Imagine os prontuários espirituais, que não só trazem tudo sobre as nossas vidas presentes, mas trazem tudo sobre as nossas vidas passadas. Então, o que eu estou querendo dizer é que esta moratória determinou naturalmente que o livro escrito em 1938 não chegasse até 1999 com a data do Shekinah, mas que fosse projetado para mais de 50 anos. Então, nós dizem as entidades, que o ápice da transição planetária, quer dizer, o período que a Terra vai terminar o seu ciclo de provas e expiações, que começou em 18 de abril de 1757, portanto, 100 anos antes do Livro dos Espíritos, e se concluirá em abril de 2057, começaria o seu ápice da transição a partir de 20 de julho de 2019. Ou seja, e mais, realmente, a partir de 2 meses depois desse ápice, surgiu um dos sinais dos tempos chegados, que é flagelos. E entre esses flagelos, o Covid-19. E na China se iniciou em novembro de 2019 e no Brasil, a partir de fevereiro de 2020, disseminando pelo mundo todo e ainda continuando, estando nós em 2023, assolados pela partícula viral SARS-2, que é responsável pelo Covid, através de múltiplas mutações, mas ele continua, naturalmente, mais brando por uma série de processos terapêuticos utilizados, mas ainda ceifa vidas, ainda produz muita preocupação
porque atinge velhos e crianças, levando a problemas respiratórios bastante expressivos e deixando sequelas muito grandes, e só serão perfeitamente delimitadas à medida que o tempo passar. À medida que o tempo passar, nós haveremos de ver muitas coisas relacionadas a este Covid, não só como seu agente viral, a sua terapêutica, as ações para combatê-lo. Tudo isso trará muitas informações, e isto tudo é de profunda importância, naturalmente, para o conhecimento dos nossos espíritos. Como se não bastasse tudo isto, em 1971, na TV Tupi, em 2 programas, um em agosto e outro em dezembro, Chico Xavier fala no programa de maior audiência da TV brasileira, na presença de jornalistas de uma plateia na TV Tupi repleta, ele fala de tudo que haveria de acontecer no instante final do ápice da transição planetária, quando a Terra passaria do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Fala da vinda dos seres galácticos, fala da vinda de suas naves, que haveriam de trazer novas tecnologias, fala dos avanços que haveriam de ver com a presença deles e com o novo mundo regenerado na medicina, através da manipulação genética, da engenharia, que haveria de ser uma engenharia, inclusive, sideral. Fala-se da astronomia, que finalmente observaria, e já está observando, pelo James Webb, galáxias, já está observando superuniversos, já está mostrando uma dimensão infinita de um cosmos, cujo conhecimento vai sendo desbravado na medida que ela começa a trazer relatos importantes. E há relatos que não estão sendo mencionados, porque, infelizmente, a ciência informa o que quer. O que ela não informa. Muitas coisas que poderiam mostrar já a realidade do mundo universal estão sendo escondidas, naturalmente, porque são filtradas através do órgão que, naturalmente, manipula as lentes que estão viajando pelo universo. Pois muito bem, a filosofia trará uma grande contribuição, porque ela não só vai mostrar, naturalmente, o conhecimento nos aspectos do estudo das verdades, mas ela abrirá as fronteiras da morte. Será uma filosofia espiritualista, uma filosofia preconizada pelo Livro dos Espíritos, que é uma obra de filosofia espiritualista, onde diz à criatura quem ela é, onde chama a criatura para onde ela deseja ir, e, naturalmente, mostra para ela o que ela precisa fazer para ir onde ela deseja. Uma genética que avançará profundamente, especificamente, na cura das doenças físicas. Não será preciso mais adiante, no mundo regenerado, a diabetes, a hipertensão, o câncer de mama, o câncer de próstata, os diversos tipos de cânceres. Não será mais necessário, não é? As doenças funcionais, que são sobre determinados órgãos, a criatura começará a se livrar do aspecto provacional e começará a se preparar para viver num universo em que haverá de ser mostrado essa tecnologia vinda dos nossos irmãos, que já estão aí, eles vão acabar entrando nas nossas televisões. Certos dias, quando nós estivermos vendo um programa de televisão, eles vão acabar também se comunicando através da televisão. E mais, eles vão mostrar o mundo espiritual, vão mostrar nas regiões ainda umbralinas aqueles seres amados que lá estão, e vão mostrar em regiões mais evoluídas, como o nosso lar, espíritos mostrando que a morte é uma ilusão e que, portanto, eles estão à espera dos seus amados, estão à espera daqueles espíritos que com eles serão naturalmente viandantes do universo. Então, ele haverá de estar, e disse ele também, que essas naves ficariam aqui para proteger-nos, do ponto de vista da constelação, da possível invasão de naves estelares que existem no sistema solar, que são aquelas naves ainda
de planetas que, embora tenham evoluído tecnologicamente, ainda não conseguiram desenvolver com amplidão seu sentimento, e que existe no sistema solar. Por isso que essas naves circundam por aí, apresentando não só as suas naves, como até mesmo os aparelhos, né? Que vêm, as naves lançam seus aparelhos como se fossem drones, né? Que às vezes são estruturas menores, e que simplesmente ficam a avaliar a criatura humana, avaliar as cidades, a visualizar a vida de relação. Então, tudo isso é muito importante, mas foi previsto mais coisas, naturalmente, pelas profecias, que é, na verdade, a mini-era do gelo no hemisfério norte. E vejam vocês o seguinte, está se vivendo no hemisfério norte, nesse momento, uma mini-era do gelo, porque as temperaturas, sem mais nem menos, estão alcançando 46, 50 graus negativos, coisa que nunca se viu na história, fazendo naturalmente com que as cidades paralisem, com que naturalmente ondas de gelo são chamadas muralhas, com mais de 4 metros, 5 metros de gelo, sendo necessário abrir sulcos com máquinas especializadas para que carros e pessoas possam andar. Isto é apenas um preâmbulo preparatório para a mini-era do gelo que haverá de vir nas ocorrências, mas já está sendo mostrado, e nós vamos apresentar para vocês, que poderão consultar os dados que vamos trazer, para vocês verem que isto está acontecendo. Já não é mais profecia, realidade. Por que acontecerá tudo isso? Pelo degelo dos polos, pela alteração e os desvios do eixo magnético da Terra. Porque haverão, naturalmente, e já está sendo provado, visualizado, existe no YouTube diversas informações, queda de asteroides, que passam pertinho da Terra, queda de meteoritos passando e alguns caindo sobre a Terra, vulcões em atividade que estão mostrando realmente a sua presença, né? E entre vulcões em atividades, por exemplo, nós podemos dizer que, se a queda de asteroides e meteoritos ocorrer, como os vulcões em atividades, como Yellowstone, por exemplo, surgir, nós teremos uma poeira radioativa que encobriria a Terra, principalmente o hemisfério norte, mas toda a Terra, no decorrer do tempo, seria encoberta com uma nuvem escura. Não estaria aí dizendo que a não encobrindo a Terra não permite a entrada do Sol. Não permitindo a entrada do Sol, o que aconteceria? Haveria a mini-era do gelo. E se existisse a mini-era do gelo, poderíamos ficar várias noites e vários dias sem a presença do Sol, na escuridão. Ora, é lógico isto. A natureza mostra, o estudo científico mostra, que a poeira radioativa, como exemplo, um vulcão como Yellowstone, ou como a queda de um asteroide no lugar, produziria uma poeira radioativa que encobriria o globo terrestre, produzindo sim a ausência de luz, produzindo sim a presença de gelo, teríamos uma era de gelo, tornando inabitável alguns lugares do globo terrestre. Então, isto está sendo mostrado. Nós veremos porque está acontecendo chuvas no deserto, gelo no deserto, e eu vou mostrar, através, mais tarde, na apresentação do que está sendo selecionado para vocês, que vocês poderão procurar aquilo que eu estou mostrando, porque, devido a direitos autorais, naturalmente, a gente não pode apresentar o que gostaria, mas pode dar, na verdade, aonde estão aqueles acontecimentos. Então, isto tudo já está sendo mostrado, assim como a ressonância Schumann. O que é a ressonância Schumann? E, mais uma vez, eu volto a falar, um conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas na superfície do planeta e, evidentemente, na sua ionosfera, que altera o ambiente atmosférico. E as ressonâncias Schumann, ela tem apresentado, ela está no solo a 100 quilômetros até a ionosfera, não é?
essa ressonância tem mostrado um campo pulsátil muito intenso. O normal é 7,63 Hz, e ela tem se alterado com muita intensidade, Então, tem produzido o quê? Efeitos magnéticos sobre a Terra. E a magnetosfera, está além da ionosfera, porque a ionosfera da Terra até a ionosfera tem cerca de 100 quilômetros. Além da ionosfera, nós temos a magnetosfera. A magnetosfera, ela é uma região, além da ionosfera, que envolve a parte exterior da atmosfera de um planeta. E esse campo magnético, ele serve como escudo que protege das tempestades solares ou de outras energias. A proteção tem diminuído insistentemente ao longo dos últimos tempos. Nós estamos com o campo magnético sofrendo intensamente por ações que não só têm sido através da sua diminuição, tanto da ressonância Schumann como da sua camada, mas principalmente por repercussões vindo do sistema solar, que nós vamos colocar para pensar, para refletir em informações que merecem crédito, porque são ditas por espíritos lúcidos. Como, por exemplo, Hercílio Mais falou, não é? Ele que foi o médium que trouxe a contribuição de Ramatiz, falou sobre o astro intruso, né? E quando perguntado a Emmanuel se mereceria respeito Ramatiz, Emmanuel disse que sim, e Ramatiz trazia contribuições bastante importantes e mereceria o respeito, a análise de suas revelações. E olha o que Chico Xavier, quando foi recebido, e vou relembrar, por aqueles visitantes de Curitiba, em 1950, eles perguntaram se o astro que se avizinha, segundo a predição de Ramatiz, mereceria o respeito. E o que foi que Emmanuel, por Chico Xavier, mandou dizer? Olha, o assunto alusivo à aproximação de um planeta ou de planetas, ou melhor, da aura na Terra, deve naturalmente basear-se em estudos científicos e possam saciar a curiosidade construtiva das novas gerações. Então, o problema envolve acurados exames. Preste atenção. O problema requer acurados exames, com a colaboração da ciência e da observação dos nossos dias. Ora, se Emmanuel disse isso através de Chico Xavier, em nenhum momento ele não disse que este astro previsto por Ramatiz poderia se aproximar, não é? E que ele poderia ter uma contribuição, quem sabe, no juízo final. Ele se referia de uma maneira muito chula, naturalmente, por alguns, como o planeta Chupão. Isso não existe, né? Mas a verdade é que o seu magnetismo, dependendo naturalmente da sua massa, da sua forma massiva, que poderá ser muitas vezes maior do que a Terra, pode produzir um efeito magnético sobre a Terra muito considerável, né? Então, o que nós queremos dizer é de que, assim como Emmanuel confirmou o que Ramatiz disse sobre a verticalização do eixo da Terra, Emmanuel não disse que não sobre a aproximação do astro que Ramatiz falou, dizendo que aguardássemos os acurados exames, onde seria possível, naturalmente, através da ciência, chegar a uma conclusão mais definitiva. Ora, então nós vamos dissecar com hoje. Isto foi em 1950, há 73 anos atrás. O que é certo que nós estamos vivendo momentos extraordinários e que há um efeito sobre a magnetosfera da Terra muito grande, e que, por exemplo, a mudança de eixo está sendo acelerada também pode ser um efeito por que não? De uma intensidade vinda do sistema solar que está produzindo climas com alterações meteorológicas extensas, secas fantásticas. Aqui no Rio Grande do Sul não chove
há mais de 70 dias, a seca é simplesmente colossal. Está havendo racionamento de água num estado que era um estado com muitas lagoas, e que tem, mas que, na verdade, tinha chuvas bem intensas nessas épocas. Há muito tempo há mudanças significativas. Há, naturalmente, tufões nos Estados Unidos aumentando da categoria 5, produzindo catástrofes extraordinárias. Os vulcões extintos estão entrando em atividade, não é? Os distúrbios coletivos têm sido imensos pela Terra. A Terra vive um momento de intensa convulsão social em todos os pontos planetária, graçando os distúrbios, graçando, acima de tudo, a aparente vitória do mal sobre o bem, que é, na verdade, um teste para aqueles que seguem Jesus, que precisarão mostrar a sua fé, a sua persistência, porque, vejam bem, se Deus criou o céu e a terra, se Deus criou os mundos, se Deus criou os trovões, os raios e as forças da natureza, o que é a criatura humana se Deus quiser aniquilá-la? E por que que ele não o faz? Já que o seu determinismo divino é a vitória do bem. Porque esta é a hora final, provacional, cíclica, de um momento que se conclui. E o momento que se conclui, como disse Daniel no Mani Tesses, parece, será doloroso, porque é um ressarcimento. Nós estamos ressarcindo as dívidas e os delitos praticados no passado, quando nós éramos os representantes daquela época. Éramos os representantes da Babilônia. Nós éramos os invasores que saquearam na Babilônia. Nós fomos os saqueadores do Império Persa. Nós fomos os saqueadores do Império Romano. Nós somos os saqueadores do Império Otomano. Nós fomos artífices de delitos nos últimos tempos muito sérios. Então, nós estamos sentindo, através dos espíritos infelizes que não vão se resignar ao poder divino, o mal que nós causamos também em outros tempos. Isso chama-se a vivência e as ocorrências de um final, de uma transição, que é o seu ápice, que chama a criatura para finalmente descobrir a vida eterna e acreditar no poder de Deus. Aí alguém perguntará, mas quando irá ocorrer? Ora, o ápice da transição planetária ocorrerá de 20 de julho de 2019, e nós já vamos para 4 anos, e vai se concluir até 2057. Porém, ele será até 2057, quer dizer, nos últimos tempos, 2023, 2024 e diante, nós teremos ocorrências gravíssimas para mostrar esse ápice da transição planetária. E a resposta já está clara. Por que ocorre isto? Para transformar a humanidade, para separar o joio do trigo. E só tem uma maneira de separar o joio do trigo: a dor, o sofrimento, a hecatombe, o caos, as mudanças, as novas escalas evolutivas que vão surgir. O ser humano, com tudo isto, vai sofrer grandes modificações morfológicas, porque à medida que ele for se aproximando do mundo de reencarnação, pela manipulação da medicina genética, da medicina, os seres vindos de outros mundos vão nos condicionar a mudanças na nossa estrutura morfológica. Nós vamos mudar a nossa estrutura mental. Nós vamos ser seres galácticos. Nós vamos ser seres que vão viver de energia e não de matéria, como, por exemplo, a matéria alimentar, que hoje nós vivemos, que é através da morte de nossos irmãos evolutivos. Nós ainda precisamos da carne dos animais mortos. Nós não vamos precisar mais. Nós vamos ter uma mudança morfológica, uma mudança alimentar do ponto de vista digestivo e uma preparação mental para que possamos, sim, alcançar o universo através de propostas evolutivas, através de uma física quântica altamente avançada,
que nos permitirá desvendar o universo. Isto é processo evolutivo do qual todos nós teremos de atravessar. Nós teremos mudanças significativas em nossa cabeça, em nosso tronco, em nosso membro. Basta verificar os seres mais evoluídos do sistema solar. Basta observar os seres da constelação de Órion. Basta observar os seres que existem na constelação de Andrômeda. Basta ver os seres de Arcturus, os arcturianos. Basta ver seres de outros mundos, morfologicamente diferentes do que nós, que não se alimentam mais desses processos que nós o fazemos aqui na Terra e que vivem naturalmente de grande energia mental, dispõem de recursos. Assim como você hoje pega uma bateria de um celular e carrega para alimentar o celular durante muitas horas, nós, no futuro, à semelhança das máquinas, os alimentaremos de recursos de energia